Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais uma aula online nossa. Espero que você esteja se cuidando, esteja bem, tá? Que o mais breve possível nós estaremos juntos aí para seguir nossa caminhada. Nosso tema da aula de hoje é a área das figuras planas. Ela vai envolver muitas coisas que a gente viu ao longo da nossa trajetória até aqui, tá? Então, vou começar com a nossa primeira figura plana aí, que é o triângulo, tá? Antes de começar a falar do triângulo, o que seria uma área? A área de uma figura seria todo o valor interno dela, né? Tudo que está entre seus contornos. Então, tudo que está interno aqui, ó, a gente chama de área. Toda a parte interna é a sua área. Então, vamos lá. Vou começar aqui com um triângulo. Então, eu botei um triângulo aqui. Esse triângulo aqui, eu vou chamar ele de triângulo pitagórico. Pitagórico. Um triângulo de Pitágoras, tá ok? Onde o maior lado desse triângulo é a nossa hipotenusa. Se esse maior lado aqui é a nossa hipotenusa, então de frente para ela a gente tem um ângulo reto, tá? E aqui, ó, como a gente tem um ângulo reto, a gente calcula a área desse triângulo multiplicando os seus catetos dividido por 2. Então aqui, ó, eu vou multiplicar os seus catetos e vou dividir por 2. Galera, esse triângulo pitagórico aqui, ó, ele é o bizu aí, ó, dessa parte aqui de triângulos. Por quê? Porque é um triângulo que a partir dele você consegue construir outros triângulos que tenham múltiplos de lados comuns. Vamos ver como é que funciona. Olha aqui, ó. Se eu multiplicar esse lado aqui por 2, eu vou ter 6. Se eu multiplicar o 4 por 2, eu vou ter 8. Se eu multiplicar o 5 por 2, eu vou ter 10. Tá? Então, ó, quando a gente simplifica, a gente tem esse triângulo pitagórico. O que isso significa? Quando a gente tem múltiplos iguais dos lados pitagóricos, significa que o maior lado é a hipotenusa. A partir daí fica fácil de eu calcular a minha área. A área do triângulo pitagórico não é a multiplicação dos catetos dividido por 2? Então aqui, ó, a área desse triângulo aqui vai ser, ó, 6 vezes 8 dividido por 2. A área desse triângulo pitagórico vai ser 48 dividido por 2. A área igual a 24. Então, às vezes, fica muito mais fácil da gente achar a área pelo sistema pitagórico do que a gente tentar identificar a altura, a base, tá ok? Então, ó, muito importante aí. Então, o triângulo 3, 4, 5 é um triângulo pitagórico. E os múltiplos, quando a gente tem múltiplos comuns, a gente consegue simplificar esses múltiplos e chegar no 3, 4, 5. Se a gente chegar no 3, 4, 5, significa que esse triângulo é um triângulo pitagórico. Outro triângulo importante aí é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos congruentes. Ou seja, tudo igual, né? Ângulos iguais e lados iguais. Então a gente trabalha a fórmula do triângulo equilátero, a seguinte fórmula: a área é igual ao lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá ok, galera? Então toda vez que a gente trabalhar com triângulo equilátero, a gente vai utilizar essa formulazinha para achar a área. Agora a gente pegou aqui, ó, um triângulo qualquer. Ele não é um triângulo retângulo, ou seja, não é um triângulo pitagórico, nem um triângulo equilátero. Então a gente vai utilizar essa seguinte formulazinha aqui, ó. A gente tem um triângulo ABC, a gente traçou uma altura. A altura sempre é o quê? A medida perpendicular à base, né? Então aqui forma um ângulo de 90 graus, porque é perpendicular à base. E a gente tem um ângulo conhecido aqui, ó, que eu chamei esse ângulo de alfa. Então a gente vai utilizar a seguinte fórmula, ó. Área
vai ser igual ao lado B vezes o lado C. Reparem, ó, os dois lados que formam o ângulo de destaque, vezes o seno de alfa, seno do ângulo de destaque, dividido por 2. Essa fórmula aqui é uma das mais importantes. Por quê? Porque através dessa aqui, a gente consegue encontrar essa e essa. Tá ok? Então, numa próxima oportunidade, a gente vai fazer isso com calma. A gente vai desenvolver essa fórmula para chegar nessa e nessa, tá? Mas eu quero que vocês, ó, tenham essa fórmula aqui em mente, tá? E quando eu vou usar ela? Quando o meu ângulo alfa for um ângulo notável. O que seria um ângulo notável? Um ângulo que a gente conhece o seu resultado, tá? Então a gente sabe que tem alguns ângulos aí que aparecem com frequência. Então esses ângulos a gente chama ele de ângulos notáveis. Então quando for um ângulo notável, a gente vai utilizar essa formulazinha. Outra fórmula aí, ó, é do triângulo inscrito, que eu acabei não colocando aqui. Então, ó, a área, quando a gente tem um círculo inscrito ao triângulo, ou seja, um círculo fora do triângulo, a gente utiliza a área por essa fórmula. Ó, a gente vai encontrar os lados A, B e C, a gente vai multiplicar os seus lados e dividir por 4 vezes o raio da circunferência, tá? Lembrando que o raio é a medida do centro da circunferência até uma extremidade. Então, toda vez que a gente tiver um triângulo circunscrito, a gente vai multiplicar os valores dos seus lados e dividir por 4 vezes o raio, tá? E agora, quando a gente tem um triângulo inscrito, então, ó, a gente tem um triângulo e tem uma circunferência inscrita nesse triângulo. A gente vai utilizar a seguinte formulazinha, ó. A área vai ser igual a Rzinho. Esse Rzinho aqui, ó, representa o raio da minha circunferência inscrita, vezes P. Esse P aqui significa semiperímetro. Então, olha aí, ó. Esse P significa semiperímetro. Mas o que é um semiperímetro? O perímetro, né, é a soma de todos os lados da figura. O semiperímetro é a metade dessa soma, tá? Então, se eu somar todos os lados da minha figura e der 20, o semiperímetro é metade de 20. Qual é? 10. Tranquilo até aí? Então, a partir daí a gente vai dar continuidade. Então, aqui a gente falou de triângulos. Agora a gente vai falar dos nossos quadriláteros aí, mais importantes. O primeiro quadrilátero que a gente tem, galera, é o quadrado. Então, ó, o primeiro quadrilátero que a gente tem é o nosso quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, tá? Segundo quadrilátero que a gente tem aí, esse quadrado aqui ficou meio torto. Segundo quadrilátero que a gente tem é o retângulo, tá? Só que o retângulo ele tem uma coincidência aí, tem outro quadrilátero que tem a mesma fórmula de área do retângulo, e ele se chama paralelogramo. Então, tanto o retângulo como o paralelogramo, a gente conhece a área sobre base vezes altura. Então, a área do retângulo e do paralelogramo é a mesma. Depois do retângulo e do paralelogramo, a gente tem olha aí, a gente tem o trapézio. Ok? Como que é a área do trapézio? Base menor, base maior e altura. Então a área a gente trabalha com base maior mais base menor vezes altura dividido por 2.
E a gente tem olha aí, ó. Essa figura aqui, ó, parece uma pipa, né? É o nosso losango. Como que a gente trabalha a área do nosso losango? A área do nosso losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. Então, ó, esses aqui são os quadriláteros aí mais importantes dos nossos estudos aí. Quadrado, trapézio, paralelogramo, losango, trapézio e o losango, né? De novo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. E a partir daí, a gente vai fazer alguns exercícios aí, utilizando essas fórmulas. Então, eu vou convidar vocês a abrir a apostila de vocês na página 224, galera. Página 224 aí. Então vai ser uma questão da 2009, perdão. Ela está na página 224. É logo a primeira questão de cara aí, tá? Então a gente vai ler ela juntos aí. Ela diz assim, ó, um quadrado e um retângulo têm a mesma área. Os lados do retângulo, ó, primeira informação que ele diz, que um quadrado e um retângulo têm a mesma área. Então a área do quadrado vai ser igual à área do retângulo. Primeira informação que ele nos dá aí. Os lados do retângulo são expressos por números consecutivos. Olha aí, ó. Quando ele fala números consecutivos e a gente não sabe que números são esses, a gente age da seguinte forma. Então, ó, esse menor lado aqui eu vou chamar de x. O maior lado vai ser um número maior, vai ser consecutivo. Como que eu acho? Quando a gente tem um conjunto dos números, um número consecutivo ao outro, olha aqui, ó, é sempre uma unidade a mais que o anterior. Aqui, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, se são números consecutivos, o próximo número que vem depois do x vai ser x mais 1. Tranquilo, né? Então, olha aí. Assim, o quadrado tem 2 raízes de 5 centímetros de lado. Então, ele diz que o quadrado ele tem de lado 2 raízes de 5. Assim, o perímetro em centímetros do retângulo é... Então, galera, ele quer saber o perímetro do retângulo. Moleza essa questão, né? Então, a gente precisa aí, ó, saber o perímetro desse retângulo. O perímetro vai ser a soma de todos os quê? De todos os lados. Então, aqui vale x e aqui vai ficar x mais 1. Então, o perímetro vai ser a soma disso tudo. Para mim descobrir o perímetro, eu tenho que saber o valor de x. Como que eu vou fazer isso? A área do meu retângulo, como que eu calculo? Base vezes altura. Quem é minha base aqui? X mais 1. Então vai ficar a área é igual a x mais 1 vezes a altura. Quanto é a altura? X. Então aqui eu vou ter a área vai ser igual a x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Então, sei que minha área aqui, ó, vai ser igual a x ao quadrado mais x. Tranquilo até aí, né? Então, olha aqui, ó. E ele diz que o meu quadrado ele tem lado 2 raiz de 5. Então, como que eu descubro a área do meu quadrado?
vai ficar lado ao quadrado. Então, quanto vale o lado do quadrado? 2 raiz de 5. Então, vai ficar 2 raiz de 5 ao quadrado. Então, ó, a área do quadrado vai ser 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Por que 5? Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Raiz de 25, 5. Ok? Então, a área do quadrado igual a 20. Então, a primeira informação que ele me dá é que a área do quadrado é igual à área do retângulo, né? Então, aqui, ó, nós vamos ter que a área do retângulo, que a gente achou aqui, ó, quanto vai ser a área do meu retângulo? A área do quadrado igual à área do retângulo. Então, a área do quadrado eu achei que vale 20. E a área do retângulo eu achei que vale... Vou pegar outro giz aqui. A área do retângulo eu achei que vale x ao quadrado mais x. Ok? Então, aí, ó, a gente entrou numa equaçãozinha do segundo grau, né? Vamos ver como é que funciona aí. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. A gente tem uma equaçãozinha do segundo grau. Como que a gente calcula essa equaçãozinha do segundo grau? Primeiro a gente acha a discriminante. Vai ficar o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu delta, quanto vale o B aqui? 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4. Quanto vale o meu A? 1. Vezes C. Quanto vale C? Menos 20. Então, a gente tem o delta, vai ser 1 ao quadrado, 1. Aqui, ó, menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4. Menos 4 vezes menos 20, menos com menos eu vou ter mais. 4 vezes 20, eu vou ter 80. O delta vai ser igual a 81. Então, olha aí, ó. A partir daí eu vou achar x1 e x2. X vai ser igual a menos b. Quanto que é o b? 1. Então vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de delta. Quanto é a raiz de 81? 9. Sobre 2a. Quanto é meu a? 1. Então 2 vezes 1, 2. x1 vai ficar menos 1 mais 9 dividido por 2. Menos 1 mais 9 eu tenho 8. 8 dividido por 2, 4. x2, vou ter menos 1, menos 9 dividido por 2. Presta atenção aqui. Menos 1, menos 9 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Eu tenho comprimento negativo? Não. Quando a gente trabalha com medida, a medida é sempre uma coisa progressiva, então é sempre uma coisa positiva. A gente não tem unidade de medidas com números negativos, tá? Não existe isso aí, ó. Aquela rua ali tem menos 8 metros de comprimento. Não existe. É mais 8 metros de comprimento. É sempre uma medida progressiva. Então, olha aqui, ó. Essa parte negativa aqui, ó, eu vou cancelar, tá? Então, ó, x vai ficar valendo de 4. Agora eu achei o valor de x. X vale 4. Então, se esse lado vale x, esse lado aqui também vale 4. 4 mais 1, 5. Então, esse lado aqui vai ficar valendo de 5. Então, ó, perímetro dessa figura. O que eu tenho aí, ó? Eu tenho o perímetro que vai ser 4 mais 4 mais 5 mais 5. Perímetro da figura igual a 18. Opção correta aí. Letra C. Então, olha aí, ó.
Observem bem, nessa questão a gente não tem a geometria plana pura. Então, ó, maior parte dos casos que você vai encontrar é não pura. Então ela vai estar relacionada com qualquer outro assunto. Nesse caso aqui ela está relacionada com o quê? Com uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Mas ela é uma ferramenta imprescindível, tá ok, galera? Então, ó, primeiro a gente calcula as áreas, depois a gente iguala essas áreas, calcula a equação do segundo grau e por final a gente calcula o perímetro. Tranquilo? Vamos ver mais algumas coisinhas aí em relação às nossas áreas de geometria plana. Quem não deu tempo de anotar, depois volta o vídeo lá, dá uma pausa. Falou, galera? Então a gente vai falar um pouquinho agora de um assunto que foi tema que a gente abordou aí em algumas aulas anteriores nossas aí. É da área do círculo, tá? Então a gente tem o círculo, lembrando que círculo é essa área interna, tá? Essa área pintadinha é o nosso círculo. O círculo a gente tem a área, a circunferência a gente tem o comprimento. Então a área do círculo vai ser πr ao quadrado. Para a gente achar o comprimento da circunferência, olha aí, ó. Para a gente achar o comprimento da circunferência, o que a gente tem? A gente tem que dar um tapinha nesse 2 aqui, ó. Pum! Te dá um tapinha nesse 2 e ele cai para frente do π. Então vai ficar 2πr. Então a área do círculo e a área da circunferência. Ok? Então, ó, o círculo ele tem área, a circunferência tem comprimento. Outra coisa importante que a gente viu aí, ó, setor circular. O que seria o setor circular? Seria esse setorzinho aqui, ó, pintadinho. Então a gente tem uma circunferência, aqui a gente tem uma área. Essa área fatiada aí a gente chama de setor circular. Essa areazinha em rosa. Deixa eu pintar aqui para ficar mais fácil. Então, olha só. Essa área do setor circular, a gente tem que ter a medida do ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá? A gente tem duas maneiras de encontrar essa medida. Uma, se o alfa estiver em graus. Outra, se o alfa estiver em radiano. Lembrando aí, ó, que π equivale a 180 graus. Ok? Então, ó, primeiro, área do setor circular quando está em graus. Então, em graus, quando o alfa está em graus, a gente vai ter a seguinte área. A área vai ser πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Tá? E outra é quando está irradiando. Quando está irradiando, a gente vai ter πr ao quadrado vezes alfa. Olha aí, ó. O π não vale 180? 360 é 2 vezes 180. Então a gente vai ter 2π. Outra formulazinha importante aí, ó, que a EA adora, é essa aqui, ó.
Essa formulazinha aqui a gente utiliza quando a gente não tem ângulo nenhum. A gente só tem o raio e o lado, né? Então, a gente utiliza essa fórmula aqui para a gente encontrar a área, tá ok? Então, essas três fórmulas aí são referentes ao nosso setor circular. Outra fórmula importante é a nossa área da coroa. É a área da coroa. Então, a área da coroa é essa aqui, ó, rachurada. Ó, esse termo aí adora aparecer nas provinhas. Calcule a área rachurada, né? Então, geralmente é a área da coroa. Como que a gente calcula essa área da coroa aí? Primeiro, ela é uma relação entre... Olha aqui, ó. A gente tem uma coroa grandona. Então, eu vou chamar essa área da coroa grandona de πr ao quadrado. E a gente tem um círculo pequenininho, que eu vou chamar essa área de πrzinho ao quadrado. Então, o raio grandão, o raio da circunferência grande, e o raio pequenininho é da circunferência menor. Só que o da coroa, reparem, é o grandão menos o pequenininho. É como se a gente tirasse o círculo pequenininho do círculo grandão. Então, a gente subtrai. Então, a área da coroa vai ser π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então, ó, essas aqui, ó, são as fórmulas aí mais importantes aí relacionadas à circunferência quando se trata de cálculo da geometria plana. Tá ok, galera? Então, a partir daí, vamos fazer mais exercícios. Vou pedir para você abrir seu livro. Continua com o livro aí, hein? Na página 224. Vamos permanecer na mesma página aí. É uma questão da ESA 2009 também. Mesmo ano aí da questão anterior. Tá? Então é a segunda questão. A gente resolveu a primeira. Agora a gente vai resolver a segunda questão aí. Então, a questão é da... Questão 2, tá, gente? Vou botar aqui, ó. É questão 2 da página 224. Tá? E é da 2009. Então a questão diz assim, ó. As diagonais de um losango. A questão diz assim, galera. As diagonais de um losango medem 48 centímetros e 33 centímetros. Se a medida da diagonal maior diminuir 4 centímetros, então, para que a área permaneça a mesma, deve-se aumentar a medida da diagonal menor de... Então, ele quer saber. Olha aí. Ele não quer que o losango perca a sua área, né? Ele quer diminuir a medida da diagonal menor, da diagonal maior, e aumentar a diagonal menor de tal forma que o losango não perca a sua área, tá? Então, ó, quanto que ele tem que aumentar essa diagonal menor para que ele não perca a sua área? Primeira coisa, a gente precisa calcular essa área. Ó, losango aí. Acho que nem precisa a gente desenhar o losango. Vamos lá direto para a questão. Área do losango. Área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, ó, a diagonal maior aí mede 48.
A diagonal menor mede 33. E as duas divide por 2. Até aí bem tranquilo, né? Então aqui, ó, eu vou simplificar para ficar mais fácil. 48 dividido por 2, eu vou ter 24. 24 vezes 33 vai dar 792. Então a área dessa figura vai ser 792. Então, essa área vai permanecer a mesma, né? Ele vai alterar as medidas das diagonais, mas a área vai permanecer a mesma. O que eu vou fazer agora? Então, olha só. Se a medida da diagonal maior diminuir 4 centímetros, quanto mede a diagonal maior? 48. Então, 48 menos 4, eu vou ter uma diagonal maior com 44 centímetros. Então, o Dzão vai ficar valendo de 44. E ele quer saber qual vai ser a medida do Dzinho para continuar a mesma área. Então, a gente vai ter que a área vai ser a mesma. 792 vezes diagonal maior, que vai ser 44, vezes a diagonal menor, que eu quero descobrir o valor que ela vai ser agora, dividido por 2. Então aqui eu fiz só as substituições, né? Substituir a área pelo valor de área que eu encontrei. Substituir a área pelo valor de área que eu encontrei. A diagonal maior pelo valor que ela vai ficar agora. E quero descobrir a diagonal menor. Então, ó, o 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter 792 vezes 2 igual a 44 Dzinhos. Né? Então, olha aí. 700 e... Aqui, ó, galera, a gente pode até simplificar. Olha aí, eu acho que vai ficar até mais fácil. Vou simplificar aqui, para a gente não precisar fazer uma multiplicação grande. Então, ó, 44 dividido por 2 vai dar 22. Acho que assim fica mais fácil, tá? O 22 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter Dzinho igual a 792 dividido por 22, tá? Então, o Dzinho vai ser igual a 36. E agora, dá para mim lá correndo marcar a opção certa? Não. Por quê? Porque ele quer saber quanto deve aumentar a medida, né? A medida anterior era 33. E ela passou a ser 36. Então, aqui, ó, 36 menos 33, a gente tem 3. Agora sim, a gente encontrou o resultado correto. A medida da diagonal menor vai aumentar em 3 centímetros. Opção correta aí, ó. Letra A de amor. Só no amor. Tranquilo, galera? Moleza, né? Então vamos continuar aí com o nosso livro. A gente agora vai para a página 225, tá? A gente vai para a questão aí, ó, da questão 1, a casa de João. Então, ó, vou apagar aqui. Então a gente vai para 225. Essa questão é de 2007, da EA. Então vai ser EA. (2007).
Então a questão fala assim: a casa de João tem um quintal retangular de 30 metros por 20 metros. Se ele usar 30% da área do quintal para fazer uma horta, também retangular, de 10 metros de comprimento, então a largura dessa horta em metros será, olha aí, ele diz que o quintal do João ele tem uma medida retangular de 30 por 20. Não é isso? Então, a primeira coisa é a gente encontrar essa área aí. Então, a área do quintal de João vai ser base vezes altura. Então, vai ficar 30 vezes 20. A área do quintal de João vai ser, aqui ó, 3 vezes 2, 6. Repete os dois zerinhos. Então, vai ser 600 metros quadrados. Tá? Ele diz que quer usar 30% dessa medida para formar uma horta. Então, a gente vai calcular 30% de 600. Como que calcula? 30% de 600 vai ficar 30 por 100 vezes 600. Então, olha aí. 2 zeros em cima, eu corto com 2 zeros embaixo. 3 vezes 6, 18. Repete o zero aqui. 1 vezes 1, 180 dividido para 1, 180. Então, eu sei que 30% de 600 vai dar 180 metros quadrados. Né? Essa vai ser a medida da minha horta. E ele diz que a minha horta vai ser retangular também. E que de comprimento ela vai ter 10 metros. Ele quer saber a medida de largura. Então, eu já tenho a área total, eu já tenho o comprimento e quero saber a minha largura. Então, eu vou utilizar novamente a fórmula da área. Então, a área vai ser base vezes altura. Então, a minha área vai ser 180, a minha base vai ser 10 e a minha altura eu vou chamar ela aqui de x. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 180 dividido por 10. Cortou 0 com 0, 18 dividido para 1, 18. Então, ó, a largura da horta de João vai ter 18 metros. Opção correta aí, novamente, letra A de amor. Tranquilo, galera? Então, ó, a gente vai continuar nessa página da apostila. A gente vai para a próxima questão da EA. Permanece na página 225 e também é uma questão de 2007, né? Mesmo ano da anterior. Então, EA 2007. Só que é a questão 2 agora da apostila. Tá? Então ela diz assim: um trapézio isósceles. Opa! Então já vou desenhar meu trapézio isósceles. Então, ó, característica do trapézio isósceles, a gente precisa ter em mente. Os dois lados aqui, ó, são iguais, né? Os dois lados diferentes da base são o quê? São iguais. Então, a primeira característica que a gente tem é essa. Tem base medindo 12 e 20 centímetros. Então, a base maior vai ser 20 centímetros e a menor 12. Se a medida de um dos seus lados oblíquos é 5 centímetros, quem são os lados oblíquos? Gente, são esses lados aqui que são iguais. Então, se esse aqui mede 5, o outro também vai medir 5, porque é um trapézio isósceles. Então, a sua área vai ser igual a quanto em centímetros quadrados? Então, olha aí, ó.
a gente precisa, para descobrir a área do trapézio é base vezes, base maior mais base menor vezes altura dividido para 2. Só que aqui a gente não tem o valor da altura. A gente só tem as medidas do quê? Do contorno, dos lados. Então a gente vai ter que fatiar essa figura. Então, ó, daqui até aqui a gente tem 12. Concorda comigo? Então, ó, esse lado total aqui vale 20. E esse centrozinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, a gente tem 12. 12 para chegar a 20, a gente tem 8. Então, 8, como esses lados aqui são iguais, a gente vai dividir para esses dois lados. Então, esse ladinho aqui vai ficar valendo de 4 e esse de 4. Então, a gente vai ter um triângulo da seguinte maneira. Aqui vai valer 4, aqui 5 e aqui vai valer x. Então, olha só, reparem que esse lado aqui, ó, essa altura aqui, ó, vai formar um ângulo reto. O 5 é a hipotenusa. Não vai precisar nem eu calcular esse triângulo. Lembra do triângulo pitagórico que a gente viu no início da aula? Que eu falei que é o triângulo 3, 4, 5? Então, se uma medida do triângulo, a hipotenusa é 5, um cateto é 4, o outro vai ser o quê? Não preciso nem calcular. X é igual a 3. Olha aí quanto tempo a gente ganhou na questão. Tá? Então, ó, triângulo pitagórico. Não esqueçam da dica de hoje. Então, a gente vai ter um triângulo que a altura vai ser 3. Agora, a gente calcula a área desse trapézio. Vamos ver como é que vai ficar. A área do trapézio vai ser a base maior, que vai ser 20, mais base menor, 12, vezes a altura, 3, dividido por 2. Então, a gente vai terminar aqui. A área, 20 mais 12, vai dar 32, vezes 3, dividido por 2. A área, aqui, ó, aqui eu consigo simplificar. 32 por 2 vai dar 16. 16 vezes 3. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Aqui, ó, vamos fazer aqui. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Então, a área desse trapézio vai dar 48 centímetros quadrados. Moleza, né? Tranquila. Questãozinha gostosa essa daí, ó. Então, essa é a questão da página 225. Então, galera, vamos continuar aí. Só que agora a gente vai mudar de página. A gente vai para a página 226, tá? É uma questão da ESA 2015. Vou apagar aqui, ó. Essa aqui, ó, o resultado dela vai ser a letra C. C de caju. Tá? Então a gente vai para a página agora 226. É a primeira questão aí da página. É uma questão da ESA 2015. Ela diz assim a questão, galera. A área do triângulo equilátero, cuja altura média 6 centímetros é. Então ele quer saber a área e só me dá a altura. Olha que sacanagem aí, né? Ele quer saber a área, mas só me dá a altura. Então, o triângulo equilátero. Qual é a característica do triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais, né? A gente tem um triângulo equilátero. E não só os lados são iguais, como os ângulos também. Ele diz que essa altura aqui, ó, equivale a
6. Então, os ângulos internos do triângulo equilátero sempre vão valer o quê? 60. São 3 ângulos iguais e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se são 3 ângulos iguais, cada ângulo vai valer 60. Então, a gente tem um triângulo retângulo com essa característica aqui, ó. Aqui a gente tem 60. Aqui a gente tem 6, que é a altura. E aqui a gente tem o lado que a gente quer saber. Não é isso? Então, reparem bem. A gente vai entrar aqui, ó, num triângulo trigonométrico, onde está relacionando ângulo com lados. E a gente tem um ângulo notável aqui. Mas vamos ver qual elemento da trigonometria a gente vai precisar? Se é seno ou cosseno? Olha aqui. Está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então, hipotenusa é igual a L. Está de frente para o ângulo de destaque, que é cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ser o 6. Qual a relação trigonométrica que a gente tem que relaciona hipotenusa e cateto oposto? Qual é a relação trigonométrica que a gente tem que relaciona hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Ok? O ângulo de destaque vai ser 60. Então, a gente tem que seno de 60 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa, no caso, vai ser o valor do lado. Tá ok? Seno de 60, galera, precisa estar em mente aí, ó, aquela tabelinha que a gente viu, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz menos para 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, olha aí, ó, essa tabelinha precisa estar, ó, na cabeça, que a gente vai usar aqui, ó. Seno de 60, quanto é, galera? Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 igual a 6 sobre L. Multiplicação, que é aqui, ó, igualdade entre frações. Cachorro, cruza. Então, aqui, ó, vai ficar L raiz de 3 igual a 12. O raiz de 3 está multiplicando, passa para o outro lado, que é dividindo. Então, vou ficar L é igual a 12 sobre raiz de 3. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar, tá? Então, aqui a gente vai ter 12 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. 12 dividido para 3, 4. Então, a gente aqui vai ter 4 raiz de 3. Então, a gente descobriu aí, ó, o lado. O lado desse triângulo é 4 raiz de 3. Então, como é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Como que a gente descobre aí a área do triângulo equilátero? Pelaquela fórmula que a gente viu no início da aula. Lembram dela? Lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 2. Então, a gente vai utilizar ela agora. Então, a área do triângulo equilátero vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então, ó, quanto vai ser o meu lado? Raiz de 4 sobre 3. Então, vai ficar área é igual a 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes raiz de 3 ao quadrado vai dar raiz de 9. Raiz de 9, 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, antes da gente fazer a multiplicação, a gente consegue simplificar.
16 simplificado com 2 vai dar 8. 8 vezes 3, raiz de 3. 8 vezes 3, 24. 24, raiz de 3. Vai ser a área aí da nossa figura. Opção correta aí, galera, qual vai ser? Letra C. Letra C de caju. Tá ok? Então a gente vai fazer a nossa última questão aí para finalizar. É a questão, continua na mesma página aí. É a questão de 2014 da ESA. Vou apagar essa aqui, porque eu vou precisar do espaço aqui. Então, na mesma página aí, agora a gente vai fazer a de 2014. Então, a questão diz assim: qual é a área da circunferência inscrita? Opa! Ele quer saber a área da circunferência inscrita. Não é isso? Qual é a área da circunferência inscrita do triângulo ABC? Então, a gente tem o triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale. Então, a área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados. E cujas medidas dos lados vale 7, 8 e 9. Né? Então, olha só. Qual é a fórmula que a gente tem que relaciona circunferência circunscrita? Né? Qual é? Essa aqui, ó, área é igual a raio vezes o semiperímetro. Então, ele já me dá a área, ele me dá as medidas aí, ó, do contorno para me calcular o perímetro, e ele quer que eu encontre o raio, porque a partir do raio eu vou encontrar a área da minha circunferência, não é isso? Eu vou encontrar a área da minha circunferência. Qual é a área? πr ao quadrado. Tranquilo? Então vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. Então, ó, primeiro eu vou encontrar aqui, ó, o raio, tá? Então a gente vai ter aqui que a área é 12 raiz de 5. O meu raio é quem eu vou encontrar. E o P representa o semiperímetro. Então a gente vai calcular o perímetro e vai dividir por 2. Então, ó, o perímetro vai ficar 7 mais 9 mais 8. Então aqui a gente vai ter 16. 16 mais 8, a gente tem 24. 24 dividido por 2, 12. Então o perímetro aqui, ó, semiperímetro vai ser 12. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então a gente vai ter que o raio vai ser 12 raiz de 5 dividido por 12. Cortei. O raio vai ser raiz de 5. Tranquilo, né? Então aqui, ó. Então a gente vai ter que a área da circunferência vai ser o quê? Vai ser πr ao quadrado. Então, já achei o valor do r, que vai dar raiz de 5. Então, vai ficar π vezes raiz de 5 ao quadrado. Então, a área vai ser raiz de 5 ao quadrado. A gente vai ter 5π. Então, a opção correta aí, galera, letra A.
Opção correta aí, letra A de amor. Então, galera, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Queria agradecer vocês aí pela atenção. Então, ó, foquem, continuem estudando, tá? Não percam o foco aí nas questões. Qualquer dúvida a gente tira aí pelo Classroom, tá? Tô demorando um pouco a responder, que eu tô meio atarefado aí com um monte de questões aí relacionadas ao WhatsApp, aí essas matérias online que estão acontecendo agora. Mas eu tô respondendo, tá ok? Então, ó, beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Deixa eu fechar. Sim.